Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas para você. Hoje é sábado, 25 de maio de 2024, e você continuará ouvindo reflexões com o pastor Emerson. Ele ainda está no livro de Êxodo. Preste bastante atenção, porque cada programa, pastor Emerson tira uma lição preciosa para nós. No quadro das curiosidades, Lily Bold, ela falará os alimentos que são bons para as infecções. Muito pertinente, porque já iniciou a temporada de frio. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem, e este deve fazer a sua parte cuidando. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com você mais uma vez. Estamos falando sobre o livro de Êxodos, um livro muito importante, um livro que conta a história do povo de Deus saindo do Egito e chegando à cidade prometida. Semana passada, nós conversamos sobre o momento em que eles chegaram na fonte de água, e a fonte de água era amarga, e foi chamada de Mara. E ali o povo murmurou, reclamou, e Deus fez um milagre. Hoje vamos estar na sequência, abrindo o Êxodo capítulo 16, do verso 1 em diante. Êxodo 16, do verso 1 em diante. Aqueles que puderem acompanhar agora, abra sua Bíblia e vamos acompanhar juntos. E aqueles que não puderem, ouça este momento e depois chegue na sua casa e, por favor, abra a tua Bíblia. Leia a palavra. É muito importante você estar lendo a Bíblia. A Bíblia é a luz que nos ilumina o caminho. Por isso é muito importante que você leia a Bíblia. Leia ela todos os dias e você terá mais luz no seu caminho. Êxodo 16 diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto, para matares de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não anda. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel:
À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmuremos contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra Deus. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olha aí que coisa interessante. O povo, talvez um dia antes, passou pela situação da água amarga e reclamou da água. Agora começa a reclamar da comida. E começa a reclamar da comida porque lá no Egito eles comiam em volta das panelas de carne, estavam lá fartos de comida. E agora reclamam mais uma vez e Deus mais uma vez vai trazer a solução. É interessante que agora Deus traz para eles o maná. O maná é um pão que o próprio Deus fez, criou para aquele momento ali no deserto. E o maná, ele era como se fosse um pão de mel. Ele era toda manhã, ele caía do céu e ali cada um dos seus colhia um gomer ou uma medida para cada um comer. E era interessante que esta comida era como se fosse um pão e fartava eles tranquilamente. Agora a questão de hoje que nós vamos abordar aqui é novamente a questão da murmuração. Olha, não existe coisa mais chata neste planeta do que pessoas que ficam reclamando. Reclamam de tudo. Tudo elas reclamam. Não tem nada que as satisfaça. Tudo é reclamação. E o alerta agora é, se você é essa pessoa, você vai saber. Que as pessoas já te disseram. Você é tão chato, tão chata, que alguém já te disse: nossa, como você reclama. Nossa, como você fica reclamando de tudo. Nada tá bom para você. Eu tenho uma coisa para dizer para você que é desta forma. Abra os teus olhos. Tem gente muito pior do que você. Tem gente muito pior do que você. Nós estamos vendo aqui agora no momento no Brasil, infelizmente o Rio Grande do Sul está debaixo das águas. Muitas pessoas perderam tudo o que tinha. Muitas pessoas perderam seus familiares, perderam as pessoas que mais amavam. E você está aí na sua casa, tudo certinho, e está reclamando do quê? Pessoas que reclamam é que são pessoas desocupadas. São desocupadas da mente, e aí ficam maquinando essas coisas, reclamando, ficam absorvendo coisas que não precisam. E infelizmente, pessoas murmuradoras, essas pessoas não estarão no céu. Imagine chegar um murmurador no céu e vai começar a reclamar lá no céu. Então ele não vai para o céu, sabe por quê? É porque ele não quer ir para o céu. Ele acha que o céu é chato, ele acha que o céu é assim, é assado, e coloca um monte de defeitos. Ou coloca defeitos nos cristãos. Não, eu não faço parte dessa religião, não. Essa religião só tem pessoas chatas. Essa religião é a religião do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, tal. E olha, nós vamos ver na semana que vem essa questão também da obediência. As pessoas que ficam lutando contra as coisas de Deus, elas têm muitos problemas na sua vida. Porque ficam relutando nas ordens que Deus deu. E se Deus fez um pedido para mim e para você, é porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida e sabe o que é melhor para a sua vida.
Os murmuradores reclamam de tudo. Não importa o que aconteça, estão sempre reclamando. Sempre reclamando. E isso é uma coisa muito triste. Não seja um murmurador. Por favor, não reclame das coisas que você tem. Outra coisa, se você tem elas, é porque você se esforçou apenas para ter isso. Ah, mas eu me esforcei para ter mais. Ok, mas não alcançou, você deu o seu melhor. Então seja feliz porque você deu o seu melhor. Não fique querendo outras coisas além daquelas que você tem. Os murmuradores sempre querem algo que não podem alcançar. E aí ficam colocando a culpa na vida, na escola, no governo e em outras coisas. Pare de ser assim. Seja uma pessoa que tem gratidão. Agradeça a Deus pelo dia que você tem pela frente. Agradeça a Deus pela família que você tem. Agradeça a Deus o trabalho que você tem. Não importa o trabalho que for, mas você tem um trabalho. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus a você poder respirar. Tem pessoas que hoje estão no hospital e não conseguem respirar, estão respirando através de máquinas. Agradeça a Deus a todo momento. Seja grato, seja grata, seja uma pessoa que reconhece as bênçãos que vêm de Deus. Como a gente já conversou muitas vezes, estamos num planeta onde o pecado domina. Por isso vamos ter muito sofrimento. E muitas vezes a gente sofre mais do que a gente precisava, mas a gente sofre. Porque infelizmente quem está comandando este planeta é o inimigo de Deus e ele não tem coisas boas para você nem para mim. Apenas ilusões e mentiras, onde muitas vezes nós caímos e somos iludidos. E infelizmente, muitas vezes temos que acordar, temos que reconhecer que estamos num caminho ruim e mudar de vida. Mude você de vida hoje. Comece a ser grato. Comece a agradecer a Deus por todas as coisas que você tem. Seja o mínimo que você tem, agradeça. Você ainda tem esse mínimo. Se você tem muita coisa, agradeça também por ter muitas coisas. Mas seja grato, seja grata. Não seja uma pessoa murmuradora, porque a tua vida vai mudar o dia que você começar a agradecer. O dia que você começar a reconhecer que você é uma pessoa abençoada. Um abraço. Deus continue te abençoando. E até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Desfrutando do frio? Então, vamos a ter que começar a falar sobre curiosidades, sobre alimentos que são bons para as infecções. Já nos preparando para o inverno, né? Então, nós sabemos que ao longo de toda a vida, o organismo deve manter uma luta permanente contra micro-organismos patogénicos y sustancias extrañas que o perturban, llamadas antígenos, o conjunto de tejidos y células encarregados de defender o organismo dos antígenos que o ameaçam, recebe o nome de sistema inmunológico. Existen alimentos especialmente recomendados en caso de infecções que favorecem a função do sistema imunológico. Certos nutrientes são especialmente necessários, como as proteínas, vitaminas antioxidantes, vitamina A, C e E, oligoelementos como o ferro, selenio, zinco e cobre. Os alimentos que aportam esses nutrientes não devem faltar na dieta de quem sofre alguma infecção, ou para prevenir, né? Também, esses alimentos recomendados em caso de infecções contêm substâncias antibióticas que ajudam o sistema imunológico a lutar contra os agentes infecciosos.
Também esses alimentos recomendados favorecem a depuração do organismo. São alimentos que incrementam a eliminação de substâncias tóxicas através dos rins, do fígado ou da pele. Então, vamos nos preparando para o inverno que logo chega. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Se enfraquecermos o corpo pela condescendência própria, pela transigência com o apetite e pelo vestir-nos de acordo com as modas destruidoras da saúde, a fim de estar em harmonia com o mundo, tornamo-nos inimigos de Deus. A providência tem estado a guiar o povo de Deus para longe dos hábitos extravagantes do mundo, para longe dos apetites e paixões, a fim de que ocupem o seu lugar na plataforma da renúncia e da temperança em todas as coisas. O povo ao qual está Deus guiando será peculiar, não se assemelhará ao mundo, mas, se seguirem a orientação divina, executarão seus desígnios e submeterão sua vontade à dele. Cristo habitará no coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Deus não pede que seus filhos se sacrifiquem com prejuízo das energias físicas. Pede-lhes que obedeçam à lei natural, que preservem a saúde física. O caminho da natureza é a senda que ele aponta, e esta é bastante larga para qualquer cristão. Com mão generosa, tem-nos Deus provido de ricas e variadas munificências para nossa manutenção e deleite. Contudo, para que possamos desfrutar do apetite natural, que preservará a saúde e prolongará a vida, restringe ele o apetite. Diz ele: acautelai-vos, restringi, negai o apetite pervertido. Se desenvolvermos um apetite desvirtuado, violaremos as leis do nosso ser e assumiremos a responsabilidade pelo abuso do nosso corpo e por trazermos doenças sobre nós mesmos. A abnegação é indispensável à religião genuína. Aqueles que não aprenderam a negar-se a si mesmos estão destituídos de piedade vital e prática. Nada mais podemos esperar senão que os reclamos da religião entrem em contato com as afeições naturais e os interesses mundanos. Há trabalho para todos na vinha do Senhor. Bondade e retidão na vida conjugal. Os que se professam cristãos não devem entrar nas relações matrimoniais, enquanto o assunto não houver sido considerado com cuidado e oração, sob um elevado ponto de vista, a ver se Deus pode ser glorificado por essa união. Cumpre-lhes ponderar então devidamente o resultado de todo o privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus é glorificado ou desonrado com o trazerem filhos ao mundo. Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante todo o tempo de sua vida de casados. Devem considerar com calma as providências a serem tomadas para os filhos. Não têm direito de os porem no mundo para servirem de carga a outros. Têm eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família, de maneira a não se tornarem pesados aos outros? Se o não têm, cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrerem por falta do necessário cuidado, alimento e vestuário.
Nesta época de pressa e corrupção, estas coisas não são consideradas. As concupiscentes paixões têm o domínio, não se submetendo ao controle, embora a fraqueza, a miséria e a morte sejam o resultado. As mulheres são forçadas a uma vida de privações, dores e sofrimentos, devido às indomáveis paixões de homens que usam o nome de marido, devendo mais apropriadamente serem chamados animais. As mães arrastam miserável existência, carregando quase o tempo todo um filho nos braços, manejando todos os meios para lhes pôr na boca um pedaço de pão e um trapo sobre os ombros. Tal é a acumulada miséria que enche o mundo. Paixão não é amor. Amor real, genuíno, devotado e puro, bem pouco existe. É muito raro esse precioso artigo. A paixão é denominada amor. Muita mulher tem sido ultrajada em suas tenras, delicadas sensibilidades, porque as relações conjugais permitiam àquele a quem chamavam marido ser brutal em seu tratamento para com ela. Seu amor verificou ela ser tão baixo que lhe causou aversão. Muitas famílias estão a viver no mais infeliz estado por permitir o marido e pai que o instinto animal de sua natureza predomine sobre o intelecto e a moral. O resultado é a sensação frequente de langor e depressão. Mas a causa raramente é atribuída à consequência de seu impróprio modo de proceder. Achamo-nos sob solene obrigação diante de Deus quanto a guardar puro o espírito e o corpo saudável, a fim de podermos ser um benefício à humanidade, rendendo a Deus um serviço perfeito. Profere o apóstolo estas palavras de advertência. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Exorta-nos ele mais adiante ao dizer-nos que todo aquele que luta de tudo se abstém. Admoesta a todos que se chamam cristãos a apresentarem seu corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Diz ele: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo quanto o Pai tem é meu. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Há de receber o que é meu e vo-lo há de anunciar. Os discípulos tinham visto a Cristo ascender dentre eles no Monte das Oliveiras. E quando os céus o receberam, veio-lhes a promessa feita à sua partida. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabiam ser ainda objeto de suas simpatias. Sabiam que tinham um representante, um advogado no trono de Deus. Em nome de Jesus, apresentavam as petições, repetindo sua promessa. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo há de dar. Mas de mais alto estendiam eles a mão da fé, com um poderoso argumento. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Fiel à sua promessa, o divino ser exaltado nas cortes celestiais comunicava de sua plenitude aos seus seguidores na terra. Sua entronização à destra de Deus assinalou-se pelo derramamento do Espírito Santo sobre seus discípulos. Pela obra de Cristo, estes discípulos foram levados a sentir sua necessidade do Espírito. Pelo ensino do Espírito, receberam seu preparo final e saíram para a obra de sua vida. Não mais eram eles ignorantes e sem cultura. Não mais eram um grupo de unidades independentes ou de elementos discordantes e em conflito. Não mais depositavam as esperanças em grandezas mundanas. Eram unânimes e de um mesmo espírito e alma. Cristo lhes enchia os pensamentos. O avançamento de seu reino era o objetivo deles. Em espírito e caráter tinham se tornado semelhantes a seu mestre, e os homens tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Houve então uma revelação da glória de Cristo, como jamais fora testemunhada pelos mortais. Multidões que lhe haviam aviltado o nome e desprezado o poder, confessavam-se discípulos do crucificado. Pela cooperação do Espírito Divino, os trabalhos daqueles humildes homens que Cristo havia escolhido abalaram o mundo. A toda a nação sob o céu foi levado o Evangelho em uma só geração. O mesmo Espírito que em seu lugar foi enviado para ser o instrutor de seus primeiros coobreiros, Cristo comissionou para ser o instrutor de seus coobreiros hoje. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É sua promessa. A presença do mesmo guia na obra educativa hoje produzirá os mesmos resultados que antigamente. Tal é o fim a que propende a verdadeira educação. Tal é a obra que Deus deseja ela cumpra. Considera as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.